Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Dia agitado hoje, muita expectativa nos mercados financeiros com a questão do desfecho da crise da dívida da Grécia, a coisa está muito complicada lá. Também hoje tem reunião do Banco Central americano, o Federal Reserve, e o mercado todo na expectativa do que vai acontecer com essas duas questões que estão influenciando bastante os mercados financeiros já há bastante tempo e particularmente o mercado de câmbio, que nesta quarta-feira está mais ou menos estabilizado em termos internacionais aqui na expectativa desses dois desfechos que eu comentei. O Banco Central da Grécia alertou para um futuro doloroso caso o governo e os credores internacionais não cheguem a um acordo de ajuda financeira. Em comunicado, o Banco Central afirmou que o país pode caminhar em direção a um calote e até a saída da zona do euro, caso não haja um acordo. A instituição disse ainda que a desaceleração econômica deve ser ainda maior no segundo trimestre e que a crise levou a saques de cerca de 30 bilhões de euros de bancos gregos entre outubro e abril. A situação da Grécia vem se deteriorando nos últimos 5 anos. O país já deve mais de 240 bilhões de euros para os credores internacionais, mas negocia um novo empréstimo em troca de uma série de reformas econômicas. E o desfecho disso é o que a gente precisa acompanhar aqui para ver como é que isto fica e como é que repercussões isso vai ter nos mercados internacionais. Muita gente preocupada com isso, em função da possível calote e da saída da zona do euro. E a reunião do Banco Central americano, que ocorre hoje, gera uma expectativa no mercado quanto à possibilidade de aumento das taxas de juros, ou pelo menos de uma sinalização de que essas taxas vão aumentar ou não e quando irão aumentar. Depois da reunião do Banco Central, vai ter uma entrevista coletiva da presidente do Banco Central americano, que é a Janet Yellen, onde o mercado vai tentar ler o que ela vai dizer e o que ela sinaliza em termos de quando vai começar a retomada dos aumentos de juros, das taxas de juros nos Estados Unidos. Juros que estão agora na casa quase praticamente zerados, de 0 a 0,25% ao ano. Imagina aqui comparando com o Brasil, aqui que já está chegando perto de 14%. Portanto, expectativa no mercado. E o dólar nesta manhã operando aqui no Brasil com leve alta, de 0,1% a R$ 3,10, mas também na expectativa que está acontecendo lá fora, onde o dólar index, que mede a moeda americana em relação a outra cesta de moedas, cesta de moedas internacionais, eles estão vendo o dólar aqui, em leve alta aqui no mercado interno brasileiro. E o petróleo operando em queda forte, agora em torno de 1%, abaixo de 60 dólares por barril. E o outro agito no mercado hoje é no mercados agrícolas, em função do clima nos Estados Unidos. A soja subiu bastante ontem, mais de 20 pontos na Bolsa de Chicago, refletindo um recrudescimento das preocupações aí com o clima nos Estados Unidos, inundações em alguns lugares, ameaça de tempestades tropicais aqui. E é para falar nisso, para comentar sobre isso, que eu vou entrevistar agora o Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro aqui, especialista em agrometeorologia, consultor da SOMAR Meteorologia, sobre essa situação. Marco Antônio, o clima afetando bastante, os mercados de commodities subiram bastante, tanto soja como milho, ontem na Bolsa de Chicago. O mercado hoje também continua operando em alta, particularmente a soja aqui, diante de preocupações de queda em produtividade, de atraso no plantio, de abandono de áreas de plantio, inclusive de ameaça de mais chuvas ainda nas zonas alagadas do meio oeste americano. Parece que essa tempestade tropical que vinha sendo prevista para hoje ou para essa semana, Marco, parece que está arrefecendo. A gente tem algumas imagens aqui, lá do Texas, aqui, de inundações aqui, provocadas pelo clima bastante adverso lá. Como é que está o clima lá agora, Marco Antônio, e quais são as tendências? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Realmente, vem chovendo bastante, como a gente disse no nosso boletim de segunda-feira, né, Silmar? Que essa semana ainda teria chuvas bastante regulares e até com certa intensidade no meio oeste americano, devido a uma tempestade tropical que avança do sul para o meio oeste americano. Tá? E só que essas chuvas devem prosseguir pelo menos até sexta-feira. Depois disso elas dão uma trégua, não há mais previsão de chuvas nessa magnitude ou nessa intensidade depois na semana que vem, e voltando a chover somente com uma boa intensidade até acima da média já na primeira semana de julho, ou seja, os próximos 20 dias ainda serão com chuvas relativamente fortes aí. Uhum. Alô?
Agora, Marco, o que isso pode causar às lavouras no atual estágio lá nos Estados Unidos? Existe muita preocupação, inclusive, com o abandono de área, em áreas alagadas lá. Sim, o grande problema, Silmar, é que a soja está atrasada, né, com o plantio. E isso pode afetar a continuidade, já que a janela de plantio ideal termina agora, no dia 22 de junho. Então, alguns produtores já sinalizam a possibilidade de não plantar toda a área. Sempre conversando ontem com alguns consultores lá dos Estados Unidos, eles me reportaram isso. Que alguns produtores já começam a sinalizar já uma redução da área plantada. Ainda não se sabe os números reais, mas que vai ter uma redução, isso vai, até por conta dessas chuvas que vão se prolongar até o final de semana. E além disso, né, Marco, a gente falando também em algumas reduções em produtividades, em alguns locais específicos lá do meio oeste, em função já de prejuízo, né, direto causado pelas chuvas, né? Não, sim, Silmar, porque você tem muitas chuvas, solo extremamente alagado, baixa taxa de luminosidade, baixa taxa de radiação, e com isso a planta não desenvolve, está raquítica. Eu recebi algumas imagens das plantas de soja quase nem nasceram ainda. Então a tendência é que você tenha realmente uma má formação do stand de plantio agora nesse começo de safra, de ciclo da planta. Isso vai resultar lá na frente numa redução de produtividade. É isso que o mercado, portanto, está refletindo com essa alta de ontem e com essa sequência de altas também nessa quarta-feira. Obrigado, Marco, pela sua participação no programa, mais uma vez aqui. Uma boa tarde para você e até a próxima, hein? Eu que agradeço, uma boa tarde a todos aí, até a próxima. Ok. E as cotações em Chicago subindo, as cotações do mercado interno também a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai começar vindo agora os nossos indicadores desse início de tarde, para ver como é que está a soja lá em Chicago. Soja lá subindo, 1 ponto percentual, já subiu ontem bastante, está em 9,50 aí para o contrato de agosto, que é o segundo contrato aqui futuro mais negociado aqui. Paranaguá também subindo, a gente vai ver depois lá no mercado físico também altas praticamente generalizadas, né? Em função dessa recuperação dos preços lá em Chicago, por causa do clima muito ruim lá nos Estados Unidos, ameaçando até que o produtor não conseguir terminar de plantar, porque a janela está terminando, a janela ideal está terminando. Vamos ver o milho, também está na mesma situação. Milho também subindo 1,4% lá, contrato de setembro 3,64, refletindo a mesma situação. Milho também sendo afetado por excesso de chuvas e alagamentos, inclusive em algumas regiões. E o mercado interno também reagindo, hein? Mesmo com o dólar caindo, preço 27,50 aqui, a 1,9% acima de ontem. Vamos ver o café. O café é o contrário, o café está caindo lá em Nova York, não tem nada a ver com o clima lá nos Estados Unidos, tem a ver com o clima aqui no Brasil. Aqui a tendência é de safra boa ainda, então o preço caindo aqui, refletindo, portanto, a safra brasileira e o próprio início da colheita aqui, prometendo uma safra regular, embora não cheia. Londres, o café robusta caindo também 0,3%, e o mercado físico também, R$ 455 por saca lá no sul de Minas, queda de 1%. Vamos ver mais o boi, tela do boi aqui, boi lá na BMF com queda, 0,4%. Mercado físico aqui no Noroeste Paulista com uma pequena recuperação, a R$ 148 por arroba. Dá tempo da gente ver mais um produtinho ainda. Trigo lá em Chicago, subindo também 1 ponto percentual. O trigo também está sofrendo lá com alagamentos. Mercado interno aqui, caindo um pouquinho, lá em Ponta Grossa, 1,5%. Mercado estável lá no Rio Grande do Sul, a R$ 580 por tonelada. Próximo produto aqui. Vamos acompanhando aqui, são os indicadores desse início de tarde, a gente ter uma ideia geral assim, como é que são os mercados internacionais e todos os produtos principais de interesse do agronegócio brasileiro. Algodão com pequena recuperação lá, 0,06%, lá em Nova York, contrato de dezembro. Vamos ver outro produto aqui, açúcar. Açúcar Nova York também com pequena recuperação, 0,75%, a 13,28 centavos de dólar por libra peso. Suco de laranja Nova York com queda, 0,65%, a 1,22 centavos de dólar por libra peso. Cacau Nova York aqui com leve queda, 0,3%, mas subiu bastante nos últimos dias, vem subindo ainda bastante, o preço está bastante alto ainda, 3.209 dólares por tonelada. Preço interno aqui, R$ 125 estável, aqui no sul da Bahia. Arroz agulhinha em São Paulo, R$ 86 por saca de 60 quilos, preço estável. Arroz em casca, saca de 50 quilos, lá em Alegrete, Rio Grande do Sul, estável também nesse início, nessa quarta-feira.
Feijão em São Paulo, R$ 157,50, preço estável nesta quarta-feira. Mais um produto, farelo de soja, importante aqui, ingrediente para ração, ingrediente proteico da ração animal, estável aqui a R$ 1.000 por tonelada. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo, em seguidinho a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre os nossos mercados, o mercado agrícola no meio do dia. A gente volta em seguidinho. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida como é que estão as bolsas internacionais neste momento, começando pela soja lá em Chicago, ver como é que são os mercados futuros. A soja continua em alta boa até, em torno de 10 pontos lá em Chicago, refletindo aquilo que já aconteceu ontem, que é o clima muito ruim para o desenvolvimento das lavouras americanas, ameaçando até o próprio plantio, que talvez não seja concluído na janela ideal. Portanto, soja continua em alta nesse início de tarde lá em Chicago, o mercado não fechou ainda. Boas oportunidades sendo criadas aqui para o produtor brasileiro, porque os preços estão subindo também no mercado interno, independentemente do dólar aqui, que anda flutuando aqui um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não está bem definido ainda até este momento. Vamos ver o milho, também está com o mesmo comportamento, também em alta, olha aí, está no verdinho aqui, também em alta lá em Chicago, refletindo a mesma situação, ou seja, muita chuva afetando as regiões produtoras dos Estados Unidos, alagamentos em algumas regiões, previsões de continuidade do clima ruim até o final da semana, depois talvez melhore, mas aí talvez seja um pouco tarde para recuperar, por exemplo, com replantios nas áreas que exigem esse tipo de atividade. Vamos ver mais um produto aí, o café. Café ao contrário aqui, café em Nova York em queda agora, 195 pontos, refletindo aqui mais a situação do Brasil aqui, com safra, com colheita em andamento, portanto isso pressiona o mercado físico, acaba refletindo também nos mercados futuros lá. Queda, portanto, 195 pontos lá para o contrato de julho lá em Nova York. Boi na BMF, como é que está? Está aí o gráfico aqui com o boi na BMF, contrato futuro para entrega em outubro, em queda, 0,4% a R$ 150 redondo. Teve 155 alguns meses atrás, está agora 150, preço do boi caindo no mercado futuro, lá para o pico da entre-safra no mês de outubro. Bom, eu vou conversar agora aqui no Agrimercado com o senhor Walter Baião, que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, em Goiás. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é que está a situação da safrinha lá. Boa tarde, senhor Walter, obrigado por participar aqui do nosso programa. Como é que está a situação das lavouras aí na sua região? Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Graças a Deus aqui a safra vai ser recorde, porque tivemos muita chuva aqui na região e plantamos o milho mais tarde um pouquinho, mas graças a Deus choveu e a expectativa nossa aqui de produtores rurais é muito boa. É bom porque compensa, de certa forma, um pouquinho aquela quebra que vocês tiveram na soja aí. Para a soja o clima não ajudou muito, né, seu Walter? Isso, o clima para a soja aqui, infelizmente, foi muito ruim. Muitas áreas produtivas aqui caiu bastante, mas o produtor, como se diz, sempre acreditando em Deus, né? Então o produtor está firme aí para ver se a gente dá conta de safar um pouquinho aí dessa perda que nós tivemos na safra normal. Seu Walter, como é que está a comercialização aí? O pessoal está vendendo o milho safrinha já na frente? A colheita já está avançada? Como é que está a situação aí? Isso, nós começamos aqui a colheita nossa a partir do dia 1º de julho. Ok. E os preços aqui estão variados. Como estão vendo que vai ser safra recorde, né? Então deu de cair um pouquinho. Nós estávamos com o nosso milho aqui vendendo a R$ 23, R$ 24 reais. E caiu agora, estão fechando contrato aí para 18, 19 reais. E para a soja, já está havendo venda, por exemplo, lá para a safra futura? Não, ainda não começou ainda a haver safra futura de soja, ainda não. Mas eu acredito que aproximadamente aí lá para final de julho, agosto, aí ele já começa a nos procurar, né? Bom, a preocupação que está havendo aí em algumas regiões, eu vi isso ontem, por exemplo, lá no Mato Grosso, o pessoal preocupado aqui com um possível atraso na liberação do dinheiro do crédito rural aqui, desse novo plano safra. Vai ter menos dinheiro a juro bom, vai ter mais dinheiro a juro mais caro, mas o importante é ter dinheiro, né? Já está sendo liberado alguma coisa aí, não? Aqui já começou um pouquinho, como se diz, gato pingado, né? Sim. Mas, pelo que você viu aí, para nós produtores que estamos aí numa dificuldade danada, que colhemos muito mal,
eu acredito, que eu também sou produtor, que o financiamento nosso, além de demorar um pouquinho, vai subir um pouco mais o juro, mas, como eu disse, o produtor rural sempre acredita em Deus, eu tenho certeza que esse ano nós vamos bater o recorde aqui também em soja. Compra de insumos aí está adiantada ou está atrasada? Tem lugares aí que o pessoal não comprou quase nada ainda. Isso, não, aqui o produtor está mais calmo um pouquinho, está esperando sua safrinha para ver o que pode ser feito aí para que nós possamos comprar nossos insumos. Ok. Algum outro destaque que o senhor queira dar aí da sua região? Aqui também, bom, o pessoal como viu que atrasou um pouco a chuva, né, plantou sorgo, mas nós achamos que ia faltar chuva, então plantamos uns 20% de sorgo. O sorgo também está muito bom e eu acredito que vai ser recorde também o nosso sorgo aqui em Goiás. Muito bom. Olha, seu Walter, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Espero que volte mais vezes. Uma boa tarde para o senhor, hein? Boa tarde, muito obrigado. Precisando, nós estamos sempre às ordens. Obrigado, hein? Obrigado a você. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para ver as cotações de mercado físico. Olha só, subindo lá no interiorzão todo aqui, em função dessas altas lá em Chicago, de certa forma inesperadas, refletindo a situação do clima lá que não anda bem, lá nas zonas produtoras do meio oeste dos Estados Unidos, nosso principal concorrente, hein? A gente volta em seguidinha. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola, no meio do dia. Se você quiser saber a cotação do seu produto aí na sua cidade, é só ligar para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem aí na sua tela. O telefone é 11 3131 3719, o e-mail é agrimercado@tvterraviva.com.br e você ainda pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp aqui, que é o 11 94258 9183. Bom, vamos ver como é que estão as cotações dos principais produtos agrícolas aqui negociados lá no interior do Brasil. Preço do mercado físico lá nas zonas produtoras e de comercialização. Mercado agitado hoje, especialmente na soja. Praticamente tudo subindo, aí, refletindo essa alta lá na Bolsa de Chicago. Alta forte ontem, mais de 20 pontos. Agora de manhã também operando em alta. Começou no início da tarde aqui. Segue operando em alta, espero que feche assim. Isso proporciona, portanto, oportunidades novas de negócio aqui no mercado interno. Os preços, portanto, subindo. A gente está vendo aqui na nossa tela que Paranaguá em alta de 1,5%, preço 67,50 lá, preço de referência para exportação. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, alta de 0,8%, R$ 65,00. Cascavel, Oeste Paraná, 1,7%. Rondonópolis, Mato Grosso, 1,8% de alta. Sorriso, lá no Médio Norte Mato Grossense, 1,9%. Vamos ver outras praças aqui. Rio Verde também alta, 2,3%, R$ 59,00 por saca. Dourados, lá no sul do Mato Grosso do Sul, também com alta, 1,8%. Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, também com alta, 1,7%. Olha, praticamente tudo. Barreiras, uma pequena exceção aqui, preço estável lá no sul no oeste baiano. E Balsas, no sul do Maranhão, aqui com alta também, 2,7% a R$ 56,00. Então, o mercado de soja já subiu ontem e continua subindo hoje também no mercado físico. Vamos ver o milho Paranaguá, com alta também, 1,9%. Milho em Campinas, São Paulo, estável, 24,50. Cascavel, lá no Paraná, em queda, 2,3%. O mercado do milho aqui oscilando de forma diferente, dependendo da região. Sorriso, lá no Médio Norte Mato Grossense, estável também. Rondonópolis, lá no sul do Mato Grosso, também estável. Vamos ver outras praças. Rio Verde, lá em Goiás, sudoeste de Goiás, R$ 20,00. Estável. Dourados, Mato Grosso do Sul, estável também. Uberlândia, estável. E Erechim, lá no norte do Rio Grande do Sul, R$ 25,00, também estabilizado em relação aos preços de ontem. Vamos ver o café. Café mercado físico brasileiro, principais praças aqui, sul de Minas Gerais, café arábica, R$ 455,00, queda de 1,1%. Cerrado Mineiro também em queda, 460, 1 ponto percentual. Tipo Rio, na zona da mata lá, saca de 60 quilos, R$ 320,00, estável. E o Conilon, nosso café robusto aqui, lá posto em Vitória, saca de 60 quilos, R$ 298,00, 1 ponto percentual de alta. Vamos ver o boi gordo, Noroeste Paulista aqui, com uma pequena elevação, 0,7%, R$ 148,00 por arroba. As demais praças aqui praticamente estáveis. Estão vendo Cuiabá aqui, 140, sem alteração. Sudoeste Mineiro também, Goiano também.
Campo Grande, Mato Grosso do Sul também estável, Marabá, no sul do Pará, também estável, R$ 127 por arroba. Vamos ver outras praças, Triângulo Mineiro também estável, 139, Alegrete, Oeste Gaúcho, também quilo vivo, R$ 5 aqui, também estabilizado. Bom, dá tempo da gente ver as bolsas ainda, para ver se mudou alguma coisa nas bolsas internacionais. Vamos começar por soja lá em Chicago. Continua em alta, 10 pontos aqui, mercado bastante agitado hoje, repetindo o comportamento de ontem, portanto segue, não fechou ainda. Pode mudar alguma coisa, mas aparentemente vai fechar com alta nesta quarta-feira, metade de semana, refletindo as condições climáticas adversas nos Estados Unidos. Vamos ver o milho se está com o mesmo comportamento também. Milho também em alta, pela mesma razão, clima muito ruim, afetando as lavouras do meio-oeste dos Estados Unidos, principal produtor mundial de milho e também o principal exportador e concorrente nosso aqui do Brasil. Vamos ver o café. Café em Nova York piorou, ou seja, aumentou a perda, agora aumentou para 230 pontos aqui em relação a ontem. Contrato de julho, outros contratos também nessa mesma toada aqui, portanto o café hoje parece que não tem mais volta, fechando em queda possivelmente novembro. Bom, dá para ver a cotação do boi ainda? Acho que não. Dá mais tempo. Tá aí o boi. Boi em queda, 0,3%. Contrato futuro lá, entregue em outubro na Bolsa de São Paulo. Bom, e o agromercado termina por aqui com imagens exatamente da Bolsa de São Paulo, a BMF Bovespa. Uma boa tarde para você e até amanhã, à 1 da tarde, em mais um Agrimercado. Mercado agrícola no meio do dia.